Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um tempinho atrás eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e surgiram várias dúvidas a respeito desse tema, de como fazer para decorar paredes. E aí, essa dúvida inspirou o vídeo de hoje. Vou aproveitar para poder trocar as gravuras dos quadros que estão aqui atrás de mim na parede. E aí, o que eu pensei? Eu vou mostrar para vocês como eu fiz para decorar as paredes aqui de casa, né? Que eu acho que fica de uma forma assim mais didática. Ao invés de eu só pegar fotos da internet, eu vou mostrar para vocês o que eu efetivamente fiz aqui em casa e eu espero muito que sirva de inspiração. Claro que existem várias formas de você decorar as paredes aí da sua casa, existem várias técnicas, vários estilos. Esse é um tema bem extenso e bem rico para a gente poder se aprofundar, mas hoje eu quero mostrar para vocês o que eu fiz aqui em casa. E também eu acho que fica mais interessante porque você vendo o que eu fiz aqui na minha casa, você também pode se inspirar e dar o seu toque especial aí na sua casa. Eu saí olhando aqui em casa para contar quantas opções que eu poderia mostrar para vocês e eu acho que eu cheguei no total de 15 sugestões. Mas antes de eu começar a mostrar tudinho para vocês, eu queria muito te pedir para você deixar aquele joinha do incentivo, se inscrever se ainda não for inscrito, compartilhar o vídeo, porque assim dessa forma você me ajuda bastante, tá bom? Vamos começar por essa galeria de quadros que eu fiz aqui. Eu vou mostrar para vocês e a gente conversa um pouquinho a respeito dela. Para fazer essa galeria de quadros, eu comprei as molduras, porque aqui para mim é mais acessível. E o interessante de você fazer isso é que você sempre pode mudar a gravura dos seus quadros. Aqui eu coloquei partituras de um livrinho que eu encontrei numa loja de segunda mão. Foi bem baratinho e eu acho que ficou muito interessante. Eu poderia deixar só os 4 quadros aqui, só que como eu tenho esse armário aqui, eu decidi colocar esses 2 porta-velas para trazer um arremate. E presta atenção que toda a decoração ficou dentro do limite que eu tenho aqui do armário. Eu acho que dessa forma fica muito mais intencional. O que eu quero dizer é que a decoração da parede está proporcional ao móvel que eu tenho. Ela não está saindo, porque às vezes pode ser que tenha um móvel menor e aí a decoração da parede está mais ampla do que o móvel que você tem. Não é errado, mas eu acho que dessa forma fica muito mais proporcional, muito mais bonito visualmente. Outra dica bem interessante é que você pode fazer a sobreposição de passe-partout. Aqui eu já comprei dessa forma, mas foi o que fez eu comprar essas molduras, porque aqui eu tenho 2 tamanhos de passe-partout e aí se eu quiser uma gravura maior, eu posso colocar tanto quanto uma gravura menor. Eu achei essa ideia fantástica. Ó, não sei se tá dando para vocês verem, tá vendo que aqui, ó, é um passe-partout e aqui é outro passe-partout. Terminei então de colocar as gravuras novas e olha só o resultado final. Eu simplesmente amei. São essas pequenas mudanças que a gente faz que traz toda a diferença, né? Gostei que deu uma cara nova aqui para o meu espaço. Projetinho concluído então com sucesso e agora vamos passar lá para a entrada da casa. Vamos começar do começo, né? Aqui no meu hall de entrada eu tenho algumas dicas para passar para vocês. Primeiro, uma dica que eu acho que é super elegante e traz aquela elevada para o ambiente, é o boiserie. Recentemente eu apliquei o boiserie aqui, então essa é uma forma de você trazer textura e elegância para a sua parede. Então essa dica é valiosa. Se você conseguir instalar você mesmo, maravilha, porque aí você corta no custo, né? Que foi o meu caso aqui. Quando meu irmão estava aqui, ele me ajudou a instalar o boiserie e eu simplesmente amei como ficou. Como eu falei para vocês, trouxe uma elevada aqui para o espaço. Outra dica que eu gosto de usar bastante aqui em casa, que eu já usei em outro cômodo, é o seguinte. Aqui, primeiro, ó, no meu hall de entrada, eu tenho esses 2 quadros maiores, né? E aqui tem o espelho. E aí depois eu encontrei esses quadrinhos menores e coloquei acima dos quadros maiores. Isso faz com que fique mais interessante, sabe? Mas a minha dica é o seguinte, por acaso, se você tiver aí só 2 quadros, né? E 2 de outra coleção, você faz essa composição porque assim vai ficar
bem harmônico. E não precisa ser só necessariamente quadros. Às vezes, né, você tem um quadro que você quer, né, expor dessa forma, e aí você tem um passarinho de porcelana ou uma borboleta, então você só tem duas, né? Aí você coloca um de cada lado e assim vai ficar bem interessante do que só você usar as duas sozinhas separadas. Então, aqui no meu hall de entrada nós temos a dica de aplicar o boiserie na parede, que eu, como falei para vocês, acho que é uma forma super elegante de você decorar a sua casa. Temos também aqui como ponto focal o espelho, daí eu fiz a composição com os quadros na vertical e usei quadros diferentes e também de tamanhos diferentes. Eu acho que isso tudo acrescenta para poder trazer, né, a sua personalidade para sua casa. Saindo então do hall de entrada, aqui nós temos essas paredes que a dica bem legal que eu quero passar para vocês é você usar um papel de parede da sua preferência para fazer quadros, que foi o que eu fiz aqui, inclusive até mostrei em outro vídeo. Eu tinha essas molduras, duas iguais, que dei uma sorte de encontrar numa loja de segunda mão. Daí eu vi esse papel de parede que eu simplesmente me apaixonei, comprei um rolo e cortei o tamanho que eu precisava para poder colocar nos quadros, né? Para poder fazer os quadros da realidade, e eu simplesmente amei o resultado. Essa é uma forma super rápida, prática e relativamente bem barata de você fazer quadros. Aí, aqui, para poder trazer, né, mais uma incrementada para o meu espaço, para as minhas paredes, eu coloquei esses dois espelhos que eu tenho há séculos, também mostrei no outro vídeo para vocês, e eu acho que trouxe aquele arremate, trouxe aquela camada que eu sempre gosto de aplicar aqui em casa. Praticamente é a mesma dica que eu acabei de passar para vocês com relação a esses quadros aqui, entendeu? Então, quando você não tem o suficiente e você só tem dois, fazendo essa divisão fica bem legal e traz uma harmonia. Esse cantinho aqui é um cantinho que eu adoro e que ele é super recheado. O que eu fiz aqui? Eu misturei o presente com o passado. Aqui eu tenho um quadro que ele é na pegada mais antiga e acima dele eu coloquei um quadro mais contemporâneo. Então você misturar o passado e o presente é uma forma muito interessante de você trazer aquele charme para sua casa. Eu poderia ter parado por aqui, né, fazendo a mistura de estilos diferentes, mas eu não sou minimalista e aí para trazer mais um charme aqui para minha parede, eu decidi colocar essas duas peças nas laterais com esses vasos e eu acho que trouxe um arremate muito bonito e faz parte do meu estilo. Aqui na lareira, a composição que eu fiz foi o seguinte: primeiro, coloquei o espelho e aí coloquei 4 quadros, né, 2 em cada lateral, na horizontal. Na entrada eu coloquei na vertical e aqui eu achei que ficou interessante colocar na horizontal. Eu acho que ficou muito mais simétrico, muito mais harmônico. As molduras dos quadros eu encontrei na IKEA e as gravuras eu comprei no Etsy e pedi para imprimir. Aqui a simetria está explícita, eu gosto muito da simetria porque eu acho que traz uma calma para o seu olhar, sabe? Você consegue passear pela decoração e não te cansa, não fica poluído. Então, tudo que eu usei de um lado, eu usei do outro lado e até na decoração que eu tenho aqui na minha lareira. Tá bem simétrico. Eu fiz essa disposição aqui do espelho com os quadros nas laterais, na lareira, porque é o espaço que eu tinha. Você não precisa necessariamente fazer dessa forma. Você pode pegar qualquer parede aí da sua casa para poder aplicar essa forma de decorar. Ainda estamos na mesma sala e eu já dei várias dicas de como pendurar quadros nas paredes, né? Agora vamos passar para os pratos, que é a minha última obsessão. Gente, eu acho que uma galeria de pratos, né, fica maravilhoso. Eu tinha esses pratos aqui que eu tirava da gaveta, colocava, fazia, né, a disposição que me agradasse. Interessante é isso, é você sempre brincar com a forma que você quer expor os pratos na parede, tá? Então, sempre faz isso, porque cada vez que você muda, você vê uma disposição diferente e pode te agradar mais. Aí, essa daqui é a minha parede de pratos e eu simplesmente amo. Claro que tem várias formas da gente pendurar pratos na parede, mas essa daqui é uma delas. E eu escolhi pratos, né, no branco e no azul, porque eu acho que dessa forma também fica mais
clean visualmente. Eu tenho um vídeo mostrando todo o passo a passo de como eu fiz para poder montar essa parede de pratos, mas deixa eu mostrar para vocês e falar como foi o meu pensamento quando eu quis expor esses pratos aqui. Eu só tinha um desse daqui e um desse daqui. Dos outros eu tinha 2 ou mais. Então, esses 2 aqui foram o meu ponto de partida, o meu ponto focal. Como eu só tinha um, coloquei no meio para poder ficar em harmonia. Daí eu fui trabalhando nas laterais. Eu sou super encantada com a disposição que eu fiz aqui desses pratos, mas agora vamos passar para a cozinha, porque lá também tem dica legal. Aqui na cozinha eu tenho 2 sugestões de você decorar a parede da sua cozinha. Primeiro, esse display de pratos que eu mesma fiz, tem um vídeo aqui no canal com todo passo a passo e eu acho que é uma peça super versátil, porque eu posso trocar a disposição dos pratos, posso colocar pratos diferentes aqui e aí, dessa forma, cada vez a gente tem uma decoração nova e isso me atrai bastante. Para trazer uma harmonia, nessa outra parede eu fiz essa galeria de quadros aqui, eu tinha várias molduras e aí eu pendurei dessa forma. É uma parede bem pequena, mas nem por isso eu coloquei quadros pequenos. Eu tenho esse quadro que ele é maior e isso traz a impressão que o espaço é maior do que realmente é. Então, de um lado a gente tem o display para os pratos e desse outro lado nós temos essa galeria com esses quadros lindos e para dar aquela arrematada e trazer aquele charme, eu coloquei aquele vasinho lá em cima com o verdinho e eu simplesmente amei a decoração dessas paredes aqui. Eu fiz esse móvel aqui desse tamanho para minha cozinha porque era o espaço que eu tinha, mas dependendo do espaço que você tenha, você pode tanto fazer maior ou menor e você pode também fazer como eu fiz, né, usar na cozinha como também na sua sala de jantar ou aonde você faça as suas refeições. É relevante também pontuar, para eu fazer essa disposição aqui dos quadros, eu usei tanto quadros na horizontal quanto na vertical, então a gente faz essa mistura, essa brincadeira para poder ficar mais interessante. Ainda na cozinha, eu tenho esse espaço aqui que é um pouquinho complicado de mostrar para vocês, mas eu aproveitei esse pequeno espaço que eu tenho aqui para poder fazer uma outra disposição de pratos. Ó, tem essa parede bem pequenininha e do mesmo pratinho eu preguei essa quantidade toda aqui na parede. E aí eu ainda tenho esse espaço, então eu fiz uma composição com esses 3 quadrinhos aqui que eu também encontrei nessas lojas de segunda mão. Começou com esse quadrinho aqui, depois eu encontrei esse, por último eu encontrei o de cima. São quadros que eles parecem que fazem parte de uma coleção, que foi a mesma pessoa que pintou, mas não, eu achei em dias diferentes, em locais diferentes, mas eles combinam super entre si. Uma dica ainda a respeito dos quadros, aqui eu estou usando quadros de tamanhos diferentes, então você usar quadros de tamanhos diferentes para fazer a galeria é bem interessante. Outra dica que eu estou usando nesse espaço aqui também é que eu usei número ímpar para decorar, tanto nos quadros quanto nos pratos que eu pendurei na parede. O número ímpar é tanto usado para você fazer composições com objetos decorativos ou dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Aqui é um tipo de assimetria que usando, né, o número ímpar faz ficar visualmente bem confortante. Saindo da cozinha, agora nós temos esse móvel aqui que eu fiz uma composição com esses quadros. Na realidade eu encontrei as molduras e depois eu mandei imprimir essas gravuras e me agradou bastante. É uma forma bem barata de você decorar a sua casa e o bom é que eu posso sempre trocar. E aí, para trazer aquele arremate, eu coloquei essas 2 peças e no outro cômodo, né, na outra sala, eu mostrei para vocês que eu coloquei 2 vasinhos de cada lado. Aqui eu resolvi colocar esses 2 pratos e eu simplesmente amo essa composição. Eu quero até colocar mais 2 pratos de cada lado para trazer mais uma incrementada. Eu gosto, né, gente? Então a gente tem que fazer
o que nos agrada. E aqui também eu estou usando quadros de tamanhos diferentes. Eu encontrei essas duas molduras também totalmente em dias separados, em lugares distintos, mas porém são duas molduras que parecem que foram compradas na mesma loja. São praticamente idênticas e eu gostei bastante do resultado final desse espaço aqui. Já estamos quase acabando o aulão de hoje, porque foi uma aula recheada de um conteúdo muito valioso. E agora estou aqui na minha sala e antes de encerrar o vídeo eu tenho alguns pontos para mostrar para vocês e passar as dicas. A primeira dica é a que eu estou aqui atrás de mim, né? Se você tiver uma parede maior aí que você queira preencher, fazer uma galeria com quadros maiores é bem interessante. Aqui, da mesma forma, eu comprei as molduras na IKEA e mandei fazer a impressão das gravuras. O interessante é, como eu falei para vocês, que a gente sempre pode trocar as gravuras e ter um visual novo aí na sala. Essa dica você pode usar tanto no quarto quanto na cozinha, sabe? Se você tem uma parede grande que você quer preencher, esse tipo de galeria aqui é uma ótima opção. Agora vocês estão vendo que aqui do lado eu tenho 3 cestinhas em formato de coração. Coloquei nesse cantinho aqui e me agradou bastante. Já tem muito tempo que ele tá ali. Então, você usar cestas para você decorar a parede também é muito interessante. Traz uma textura, né? Você pode usar cestas de formatos diferentes, daí vai do que você tem acesso ou do que você tiver na sua casa, mas cestas na parede também fica um charme. E por último, aqui nesse espaço eu tenho uma paredinha bem pequenininha entre 2 janelões que eu tenho aqui e nessa parede eu coloquei 2 quadrinhos que eu ganhei da Bisa dos meninos e acima dos quadrinhos para dar, né, aquele toque especial, eu coloquei um pratinho. Eu tenho um prato ali, mas a minha intenção era de colocar um espelho pequenininho ou um outro quadrinho redondo, mas ainda tenho que encontrar. Mas até lá o pratinho tá fazendo a função bem legal ali de trazer aquele toque especial. Prontinho, mostrei para vocês várias dicas só aqui no piso inferior da minha casa. Essas dicas vocês podem aplicar em vários ambientes, tá? Não somente em sala ou cozinha, mas tenho certeza que uma dica aqui você vai pegar e vai aplicar aí na sua casa e eu espero que você faça isso. E lembrando, né, como eu sempre falo, de acordo com o seu gosto, de acordo com as suas possibilidades. Mas essas são as formas que eu decorei as paredes aqui de casa. Eu sei que tem várias outras formas, como o papel de parede, que traz um impacto maravilhoso para o ambiente. Tem outras formas também, mas como eu falei, eu queria mostrar o que realmente eu fiz aqui em casa para poder servir de inspiração. Então é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa aquele joinha, comenta, compartilha, porque assim você me ajuda bastante a trazer conteúdos valiosos como esse, tá bom? Muito obrigada pela presença, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!